Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério, professor de vocês, e nós vamos seguir então com o nosso conteúdo da disciplina de Processos Financeiros e Orçamentários. Seguindo com o assunto então, aqui nós temos uma estrutura tradicional do balanço patrimonial, onde nós temos o ativo como aplicação de recursos e o passivo como as fontes de recursos. E nós vamos seguir então falando da subdivisão que a gente faz em cima dessa estrutura tradicional para os fins de calcular o capital de giro da empresa e a necessidade do capital de giro. Iniciando essa subdivisão, então, nós temos aí destacado em amarelo o ativo circulante financeiro, com as contas caixa, bancos e aplicações financeiras de curto prazo e resgate imediato. E no lado do passivo temos então o passivo circulante financeiro, representado pelas contas de duplicatas descontadas, no caso aquelas duplicatas que são ali recebíveis dos clientes das vendas a prazo, os empréstimos de curto prazo e até mesmo financiamentos de curto prazo. Na sequência nós temos no destaque em azul o ativo circulante operacional, com as contas ali a receber de clientes ou duplicatas a receber e estoques de mercadoria, produtos acabados, entre outros. Do lado do passivo temos então os fornecedores, salários e contas a pagar, impostos a pagar, ou seja, as contas ali que fazem parte do ciclo operacional da empresa. E mais abaixo então ficaram agrupadas o ativo não circulante, o ativo permanente e do lado do passivo também o não circulante, junto com o patrimônio líquido. Então não alterou a disposição das contas, nem a sequência com a qual elas são expostas. Apenas uma seleção aí, das contas que fazem parte do ciclo financeiro e com as contas que fazem parte do ciclo operacional. Então, essa subdivisão ela é necessária para que a gente isole alguns componentes aí e tenha então condições de traçar aí o diagnóstico do capital de giro e da necessidade do capital de giro. Então, o ativo composto pelo não circulante e pelo permanente significa que são recursos aplicados a longo prazo. Da mesma forma, o passivo não circulante, junto com o patrimônio líquido, são fontes de recurso para longo prazo. Então, as aplicações de longo prazo, elas devem ser financiadas com recursos também para longo prazo. E desse agrupamento do ativo não circulante com o ativo permanente, em contraposição do passivo não circulante com o patrimônio líquido, nós conseguimos aí diagnosticar qual é o capital de giro da empresa. Então, nós vamos fazer a conta conforme essa fórmula bem simples que está aí. Ou seja, o capital de giro vai ser igual ao passivo não circulante menos o ativo não circulante. E o capital de giro é a parte das fontes de longo prazo não comprometidas com o financiamento das aplicações de longo prazo também. Então, nós temos essa fórmula para diagnosticar qual é o capital de giro da empresa. E seguindo o mesmo princípio, as aplicações operacionais, ou seja, o ativo circulante operacional, deve ser financiado com recursos operacionais da empresa, ou seja, que estão lá no passivo circulante operacional. Então, o ativo circulante operacional é composto pelas contas a receber de clientes e contas de estoques. E do outro lado, nós temos ali, correlacionando ao passivo circulante operacional, as contas que fazem parte do ciclo operacional da empresa, que são fornecedores, salários e contas a pagar, impostos a pagar, ou seja, despesas operacionais. Então,
a partir desse agrupamento aí do ativo circulante operacional com passivo circulante operacional, nós conseguimos aí, entre a diferença desses dois grupos de contas, saber qual que é a necessidade de capital de giro da empresa, né? Então, através dessa fórmula aí, você coloca o ativo circulante operacional em primeiro plano e subtrai o passivo circulante operacional para ter então ali, né, qual que é o montante da necessidade de capital de giro da empresa. Feitas essas duas contas, né, do capital de giro e da necessidade do capital de giro, isso vai ter um reflexo direto, né, na disponibilidade de recursos para a empresa. Então, aí nós vamos entrar na parte do ativo circulante financeiro, pelas contas caixa, bancos e aplicações, e o passivo circulante financeiro, que são duplicatas descontadas, empréstimos e financiamentos de curto prazo. Isso significa que você vai calcular aí o saldo de tesouraria, né, então, da empresa, que significa o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro, né? Então, a diferença entre esses dois valores vai resultar no saldo da tesouraria das empresas. E o saldo de tesouraria, ele também pode ser calculado através da fórmula utilizando capital de giro e necessidade de capital de giro, onde você vai pôr em primeiro plano o capital de giro e depois subtrair a necessidade do capital de giro. E esses dois montantes, eles foram extraídos então, né, como anteriormente foi exposto aqui através daquelas fórmulas utilizando as outras subdivisões que nós fizemos em cima da estrutura tradicional do balanço patrimonial. Então, diante desses conceitos, desses fundamentos, né, a gente pode aí afirmar que o ativo circulante operacional ele é indiretamente proporcional ao fluxo de caixa, né? Então, isso significa que quanto maior for o ativo circulante operacional da empresa, menor será o resultado do fluxo de caixa. Da mesma forma que o passivo circulante operacional ele é diretamente proporcional ao fluxo de caixa, né? O que isso quer dizer? Que quanto maior for o passivo circulante operacional, maior será a disponibilidade de fluxo de caixa. Então, nós vamos ver isso detalhadamente mais para frente para ficar mais fácil de compreender através de demonstrações ilustradas e mais dinâmicas. Então, através dessa planilha, onde nós temos ali o balanço patrimonial tradicional, mais a demonstração de resultado do exercício e as subdivisões ali, indicando capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria, além dos prazos médios de recebimento, de estocagem, de fornecedores. Então, essa planilha, essa inter-relação de todos esses conceitos e fundamentos, ela vai permitir que a gente aí tenha uma visualização rápida e dinâmica do que acontece quando a gente muda determinados prazos, né? Qual o reflexo que isso tem, né, na tesouraria, no capital de giro e na necessidade do capital de giro. Tá bom? Então nós vamos aí seguir agora fazendo uma exposição em cima desse demonstrativo, dessa aí planilha, digamos assim. Planilha didática, que eu costumo chamar, né, essa inter-relação aí de conceitos. Então vamos seguir aí, né? Eu finalizo aqui essa exposição, agradeço a todos e espero vocês então para a próxima aula. Um grande abraço e até breve, pessoal!